Bom, nós vamos então aqui retomar o estudo da nossa Revista Espírita. Nós estamos no mês de fevereiro de 1861. E nós vamos retomar aqui então a partir do artigo Escassez de Médiuns. E depois nós saltamos para Conversas Familiares de Além-Túmulo, que traz para nós o suicídio de um ateu. Nós tínhamos conversado sobre alguns artigos longos que Kardec publicou, de cartas, né, que ele recebia de leitores, de membros da própria sociedade. E eram cartas longas, principalmente trazendo ali algumas reflexões sobre questões da sua época. Então a gente acabou saltando, né, como eu prometi para vocês, eu vou fazer depois uma análise desse material, para ver ali exatamente de que forma que a gente pode trazer ali os trechos mais interessantes, né? Porque isso vai tomar de nós aqui bastante tempo. Então, vou analisar e depois eu trago para todos nós aqui. Mas a gente começa então nesse Escassez de Médiuns, que é bem interessante, porque Kardec faz uma referência ao Livro dos Médiuns e também da forma como os grupos espíritas que estavam se formando naquela época, de modo qual era a maneira adequada, a maneira ideal de se aproveitar os ensinamentos trazidos pela doutrina e da mesma forma também a própria comunicação com os nossos amigos do plano espiritual. Vamos lá então aqui para a gente analisar o que Kardec nos apresenta. Então, Escassez de Médiuns. Embora publicado há pouco tempo, o Livro dos Médiuns já provocou em várias localidades o desejo de formar reuniões espíritas íntimas, como aconselhamos. Aqui então a gente já começa, logo nesse primeiro parágrafo, Kardec trazendo para nós algo bastante, um tema bastante polêmico na nossa atualidade, porque como ele aconselhava naquela época a formação de grupos espíritas particulares em reuniões íntimas para, né, trazer ali a mediunidade como algo natural, nos tempos de hoje nós temos a mediunidade como algo bastante grave dentro da doutrina, né? Ou seja, só é recomendada reuniões dentro de centros espíritas, não é recomendado reuniões domésticas e tudo mais. Então, é um tema ali que se debate muito, tem muita coisa para se discutir. E aí a gente acaba... Bom dia, André. A gente acaba encontrando aqui no nosso próprio meio, né, aqui no nosso próprio grupo também, algo muito parecido com o que Kardec traz para nós. A naturalidade com que a mediunidade é tratada, especialmente, né, nos trabalhos de estudos, né, não naturalmente, né, nos grupos de atendimento, como a gente tem estudado com o André Luiz lá no livro Desobsessão, mas agora tratando de reuniões particulares, de reuniões de comunicações naturais, comunicações comuns com os amigos do plano espiritual. Então Kardec já falava sobre isso naquela época, né? Bom dia, mami. Mas nos escrevem, diz aqui Kardec então, que param ante a escassez de médiuns. Por isso julgamos por bem dar alguns conselhos sobre os meios de os remediar. Então o que Kardec coloca é que muitos grupos naquela época começavam a se formar para estudar a doutrina espírita. Nesse caso, o estudo, ele não trazia os mesmos moldes que nós temos hoje, de termos aqui tantas obras, né, que servem para nós como guias de estudos e reflexões. Mas naquela época as pessoas entendiam o espiritismo como uma prática em que a mediunidade devia ser imperativa, ou seja, se você tem médiums, você consegue fazer uma reunião de estudos espíritas. Se você não tem médiums, então o grupo simplesmente se desfaz. E aí Kardec, então, quando diante dessas tantas comunicações que recebia desses amigos, né, desses outros grupos, pedindo conselhos, né, dizendo, olha, eu queria fazer uma reunião mediúnica em casa, mas não temos médiums, então o grupo se desfez. Como resolver essa questão nessa época, né? Pois é, e era diferente naquela época dos médiuns, né, sendo protagonistas, exatamente porque era uma filosofia que começava a se formar, era uma doutrina que começava a se formar, e da mesma forma as pessoas começavam a se aproximar, sem saber exatamente como lidar com essa novidade. Então, se nas publicações de Kardec na Revista Espírita
essa divulgação tratava exatamente da presença constante de médiuns e, consequentemente, da presença constante dos espíritos, esses grupos se espelhavam na sociedade, querendo também fazer reuniões com a presença de médiuns e a presença de espíritos. Se você não tem a presença desses médiuns, desses protagonistas, o grupo deixa de existir, ele perde o seu sentido. Foi aí então que começavam a escrever para Kardec. Kardec tinha contato com esse grupo, com esses grupos que começavam a se formar, grupos que se dissolviam, e aí então ele viu por bem, e esse artigo é bastante oportuno para isso, a trazer fazer esse aconselhamento de como exatamente lidar com a doutrina espírita. Porque, mais uma vez, era uma filosofia nova, era uma filosofia que estava se formando, e as pessoas precisavam entender como se relacionar com elas. Muitos deles eram vindo de igrejas, por exemplo, da Igreja Católica, das igrejas protestantes, começando a se afinizar com a doutrina espírita. Como se relacionar com ela, então? Vamos aqui às orientações de Kardec. É bem interessante esse artigo. Ele diz assim: um médium, sobretudo um bom médium, é incontestavelmente um dos elementos essenciais de toda assembleia que se ocupa do espiritismo. Mas seria erro pensar que, em sua falta, nada mais resta fazer senão cruzar os braços ou suspender a sessão. Não compartilhamos absolutamente a opinião de uma pessoa que comparava uma sessão espírita sem médiuns a um concerto sem músicos. Em nossa opinião, existe uma comparação muito mais justa, a do Instituto e de todas as sociedades científicas que sabem utilizar o seu tempo sem ter constantemente sob os olhos os meios de experimentação. Vai-se a um concerto para ouvir música. É, pois, evidente que se os músicos estiverem ausentes, o objetivo falhou. Mas numa reunião espírita, vamos, ou pelo menos deveríamos ir, para nos instruirmos. A questão agora é saber se pode fazê-la sem médium. Aqui, então, no início, ele faz uma comparação sobre esse Instituto de Ciências, Porque muitas vezes se pensa que você vai numa reunião científica essencialmente para fazer experimentações e não para estudar os fundamentos científicos. Agora, diferentemente de um concerto, quando você vai para ouvir música, se você não tem músicos, naturalmente aquela reunião não tem sentido de existir. Mas quando se trata de doutrina espírita, ela está muito mais ligada com essa área científica, em que você estuda a ciência de um modo geral. Eventualmente, você faz experimentos, você obtém resultados, analisa resultados já obtidos de outros pesquisadores, e assim a gente vai dando constantemente essa sequência na evolução do conhecimento. Então, diferentemente do concerto, a doutrina espírita se afiniza muito mais, então, essa do Instituto de Sociedades Científicas. Bom dia, Didima. Bom dia, Marion. É, pois, evidente que se os músicos estiverem ausentes, o objetivo falhou. Mas numa reunião espírita, vamos, ou pelo menos deveríamos ir, para nos instruirmos. A questão agora é saber se pode fazê-la sem médium. Seguramente, para os que vão a essas reuniões com o único objetivo de ver efeitos, o médium é tão indispensável quanto o músico no concerto. Mas para os que, acima de tudo, buscam instruir-se, que querem aprofundar as diversas partes da ciência, em falta de um instrumento de experimentação, terão mais de um meio de o obter. É o que tentaremos explicar. Então, bem interessante, o que para nós hoje é uma rotina, porque hoje os grupos espíritas, de um modo geral, os grupos de estudos, se preocupam muito mais com o estudo do que com a comunicação direta com os espíritos. Porque as comunicações, nesse caso, elas chegam como consequência do estudo que é desenvolvido. E nós mesmos vivenciamos essa experiência, Iniciamos o nosso trabalho há muito tempo, desenvolvemos os nossos estudos, mostramos os interesses e, como consequência, começamos a ter o contato com os amigos do plano espiritual.
Agora, quando se espera, olha, nós vamos nos reunir essencialmente para ter a comunicação com os espíritos, e se eles não vierem, então o grupo perde o sentido, é algo que nos tempos de hoje já não tem mais esse sentido, né? Mas aqui então Kardec começava a perceber exatamente isso, instruir as pessoas em como se relacionar com a doutrina espírita, como comentamos no início. Então vamos lá. Inicialmente, diremos que se os médiuns são comuns, os bons médiuns, na verdadeira acepção da palavra, são raros. A experiência prova diariamente que não basta possuir a faculdade mediúnica para obter boas comunicações. É preferível privar-se de um instrumento do que o ter defeituoso. Certamente, para os que buscam nas comunicações mais o fato que a qualidade, que as assistem mais por distração do que para esclarecimento, a escolha do médium é completamente indiferente. Mas falamos dos que têm um objetivo mais sério e vêm mais longe. É a eles que nos dirigimos, porque estamos certos de que nos compreendem. Então Kardec começa agora a se dirigir aqui nesse artigo aos grupos e às pessoas que realmente têm interesse em conhecer a doutrina espírita, na sua parte científica, na sua parte moral ou religiosa e na sua parte filosófica. E não simplesmente para aqueles que vão atrás do espetáculo para ver os fenômenos. E nós observamos isso principalmente ali no final do século XIX, começo do século XX, quando muitos grupos começavam a se reunir para tratar de fenômenos espíritas sem necessariamente se interessarem pela doutrina espírita em si. Nós vimos, né, comentando com vocês naquela época em que foi publicada na Netflix A Vida Além da Morte, aquele documentário, né, que 6 episódios que mostram ali, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, muitos grupos que se interessavam pelos fenômenos. Então, médiuns que se manifestavam, fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais, pessoas que relatavam suas experiências, tudo isso sem nenhuma relação com o espiritismo. Aliás, Kardec sequer foi mencionado naquele documentário, porque as pessoas se preocupavam com os fenômenos propriamente ditos. Até mesmo na Holanda, nós vimos ali aquele instituto que parecia muito mais uma universidade, que tratava desde fenômenos espíritas ou de fenômenos mediúnicos. Então as pessoas frequentavam aquela instituição para aprender a mediunidade nas suas diversas faces, né? Então, mediunidade, psicografia, efeitos físicos, psicofonia, cura. Então as pessoas iam para aprender a fazer isso. Mas a pergunta é, mas depois que você aprende a fazer isso, você se comunica com os espíritos. E depois? O que você colhe com esse conhecimento? Então, tanto na Europa hoje como nos Estados Unidos, nesses grupos mediúnicos, muito pouco contato tem com a doutrina espírita como filosofia, como uma doutrina que traz para nós a proposta de transformação moral. E agora, então, a gente começa a entender exatamente o que Kardec coloca. Grupos interessados em se aprofundar no conhecimento doutrinário e grupos que apenas se interessam pelos fenômenos. E aí depois vem o relato, né? Olha, nós tivemos um fenômeno mediúnico na nossa reunião em que um espírito veio e contou sua história. E ali, então, se conclui o fenômeno. Na próxima reunião, eles querem um novo espírito, trazendo ali uma nova experiência, sem qualquer tipo de promoção moral para aquele grupo. Vamos lá, então. Então é para esse grupo interessado em realmente conhecer a doutrina espírita como filosofia é que Kardec se dirige. É a quem Kardec se dirige. Por outro lado, os melhores médiuns estão sujeitos a intermitências mais ou menos longas, durante as quais há suspensão parcial ou total da faculdade mediúnica, sem falar das numerosas causas acidentais que podem privar-nos momentaneamente do seu concurso. Aí no livro dos médiuns, Kardec fala sobre isso, sobre a suspensão total ou parcial da faculdade mediúnica, né? Acrescentemos também que os médiuns inteiramente flexíveis, os que se prestam a todos os gêneros de comunicações, são ainda mais raros. Geralmente possuem aptidões especiais, das quais importa não os desviar. Então, nesse caso, né, tem aqueles que
se destacam mais na vivência da mediunidade com algum tipo de faculdade do que de outro. Nesse caso, deve-se prevalecer, quando se trata de desenvolvimento mediúnico, se concentrar exatamente naquele que ele tem maior aptidão. É a recomendação que Kardec traz. Vê-se, pois, que se não houver provisão de reserva, podemos ficar desprevenidos quando menos o esperamos, e seria desagradável que, em tal caso, fôssemos obrigados a interromper os trabalhos. Então Kardec fala, né, aqui como se fosse um plano B. Se por acaso não há comunicação, então o que fazer com esse grupo? Interromper os trabalhos ou dar sequência de uma outra forma? O ensino fundamental que se vem buscar nas reuniões espíritas sérias é sem dúvida dado pelos espíritos. Aí, tanto que o espiritismo, como o próprio nome diz para nós, é uma filosofia dos ensinamentos com os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Então, nesse caso, o espiritismo deve ser feito com a presença dos espíritos. Mas a questão que nós vamos analisar é como se dá essa presença? É a presença através da faculdade ou a presença através do conhecimento? Mas que frutos tiraria um aluno das lições dadas pelo mais hábil professor se por seu lado ele também não trabalhasse? Se não meditasse sobre aquilo que ouviu? Que progresso faria a sua inteligência se tivesse constantemente o mestre ao seu lado para lhe mastigar a tarefa e lhe poupar o esforço de pensar? Nas assembleias espíritas, os espíritos preenchem dois papéis. Uns são professores que desenvolvem os princípios da ciência, elucidam os pontos duvidosos e, sobretudo, ensinam as leis da verdadeira moral. Outros são materiais de observação e de estudo que servem para a aplicação. Dada a lição, sua tarefa está acabada, enquanto a nossa começa. A de trabalhar sobre aquilo que nos foi ensinado, a fim de melhor compreender, de melhor captar o sentido e o alcance. É com vistas a nos deixar tempo livre para cumprirmos o nosso dever, que nos permitam essa expressão clássica, que os espíritos suspendem algumas vezes as suas comunicações. Bem que eles querem nos instruir, mas com uma condição, a de lhes secundarmos os esforços. Cansam-se de repetir sem cessar e inutilmente a mesma coisa. Advertem. Contudo, se não são ouvidos, retiram-se a fim de que tenhamos tempo para refletir. Então ele começa a lembrar para nós aqui a importância, da presença dos espíritos, mas não aquela presença dos espíritos que vem trazer para nós ensinamentos que nós não absorvemos, porque aí então nós ficamos apenas ali muito mais ligados ao espetáculo da comunicação. Mas o conteúdo em si, que como nós vemos, que hoje, claro que é uma diferença significativa do espiritismo da época atual com o espiritismo daquela época, em que hoje nós temos um material muito farto sobre diversos aspectos da doutrina. E naquela época era algo muito novo. Então uma comunicação que chega, por exemplo, de um espírito, bom dia, abraço, de um espírito que traz ali a sua experiência no plano espiritual, e nós lemos com aquele olhar, com aquela visão de curiosidade, dizendo, o espírito trouxe aquilo. Se nós não começarmos através daquele aspecto filosófico, começarmos a entender o que o espírito quis dizer, e começarmos a perceber que aquela condição que ele nos traz pode representar ali, de um modo geral, um grupo grande no mundo espiritual, de espíritos que vivenciam aquela mesma situação, a gente acaba não compreendendo o sentido verdadeiro, porque aí então a gente se preocupa muito mais com o relato pessoal e não com a generalidade dos ensinamentos que ele traz. E para isso, aquela mensagem precisa ser analisada, discutida, debatida, comparada, para que a gente possa começar a formar esse panorama real do mundo espiritual e entender do porquê o espírito vivenciar aquilo. Como Kardec na sua época, quando ele começou a desenvolver as primeiras reflexões em torno das comunicações dos espíritos, ele começou a perceber que aquilo que os espíritos vivenciam ou vivenciavam
no plano espiritual era um reflexo daquilo que eles vivenciavam também aqui no mundo físico. Então, percebendo que o modo como o espírito vivia aqui era uma continuidade no plano espiritual, e isso diz respeito à sua felicidade ou à sua infelicidade. E aí então a gente vai perceber que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram, como lembra Kardec. E aí então é o que Kardec traz para nós aqui. Não basta apenas uma comunicação. Nós temos que começar a guardar esse material e começar a fazer comparações. Foi daí que ele começou então a publicar a Revista Espírita, que ela por si só é uma grande coletânea de diversas mensagens em que a gente começou a analisar. Era um espírito feliz, um espírito sofredor, um espírito suicida, um espírito que foi cientista, e assim começamos a analisar a manutenção da personalidade, a manutenção do conhecimento, a mudança de visão depois da desencarnação. Todas essas análises que nós fazemos é consequência do estudo desse material. E era aí que Kardec então começava, como ele colocava para nós depois ali no final do Livro dos Espíritos, milhares de comunicações que ele recebia. E o seu trabalho era exatamente filtrar tudo isso, analisar, comparar e começar a formar esse corpo doutrinário que nós estudamos hoje. Então os espíritos trazem a comunicação não para satisfazer a nossa curiosidade imediata, mas ele traz essa comunicação como parte de material de estudo. Conforme a gente vai guardando e analisando, a gente começa então a tirar as conclusões. O Brás colocou, né, se as revistas espíritas foram utilizadas em obras póstumas. Não, Brás, pelo que nós estudamos, era muito material que Kardec tinha publicado e que não foi, que tinha guardado e que não foi publicado. Então, como o próprio nome diz, obras póstumas, é tudo aquilo que veio depois da desencarnação dele. Então era como ali uma parte, como algumas mensagens vieram como reflexões, outras mensagens, outros detalhes que foram publicados, eram diários pessoais de Kardec contando a sua história. É um livro bem interessante da gente analisar assim, né? Nós já estudamos ele, inclusive. Mas vamos em frente. Kardec continua, então. Muitas vezes os espíritos, então, deixam de comparecer naqueles grupos exatamente para que esses grupos parem de criar aquela expectativa sobre as novidades que virão para estudar aquilo que já veio. E não simplesmente acreditar que cada sessão, cada comunicação que veio só serve para aquele momento. Mas ela serve, na verdade, para começar, então, a traçar um caminho de estudo, né, um caminho mais pedagógico, digamos assim, para ter esse conhecimento, tanto filosófico, como científico, como moral. E continua. Na ausência de médiums, uma reunião que se propõe a algo mais que manejar um lápis tem 1001 meios de utilizar o tempo de maneira proveitosa. Limitar-nos-emos a indicar alguns sumariamente. Então lá vem Kardec trazendo, então, algumas recomendações para os grupos espíritas. Olha, se não tem comunicação mediúnica, vocês têm o que fazer. O tempo não está desperdiçado. Então ele traz algumas recomendações. Olha que interessante, que é praticamente aquilo que nós fazemos hoje. Refletindo, analisando todo o material que já foi publicado, tanto de Kardec como de outros médiums, outros espíritos, outros estudiosos. Então a doutrina espírita hoje permite que nós estudemos o seu corpo doutrinário sem necessariamente ter a comunicação com os espíritos. Claro, né, que a grande estrela do espiritismo é o fenômeno mediúnico, né? Mas isso não significa que o material que já foi publicado, o material existente, não traga para nós um conhecimento teórico daquilo que já foi experimentado, já foi trazido por outros estudiosos e outros médiuns. Então vamos lá, Kardec vai trazer algumas recomendações. O que os grupos espíritas devem fazer para se aproveitar do tempo das reuniões, né? Então ele começa, primeiro, reler e comentar as antigas comunicações, cujo estudo aprofundado fará com que o seu valor seja bem mais apreciado, que é exatamente o que a gente faz hoje, né? Reler e comentar as antigas comunicações. E isso, se nós não tivéssemos todo esse material que nós temos hoje, né, Dudu? A gente poderia pegar todas as comunicações que nós recebemos até agora e fazer um estudo só daquilo que a gente já recebeu. Nesses últimos 3 anos de
de comunicação com os amigos do plano espiritual, trazendo para nós ali experiências, situações, reflexões. Então tem a parte moral, tem a parte da vida dos espíritos, lá daquilo que eles relataram para nós, enfim. Só daquilo que nós temos. Então, juntando com o material que já foi publicado mesmo, né, por outros tantos médiuns, olha só quanta coisa teria para se reler e comentar. E aí Kardec comenta, então, essa primeira orientação. Pois é. André colocou, né, seria muito interessante, até porque participamos no momento da mensagem. Né? Pois é. Então Kardec ele esclarece melhor esse primeiro ponto. Se objetar que seria uma ocupação fastidiosa e monótona, diremos que ninguém se cansa de ouvir um belo trecho de música ou de poesia, que depois de haver escutado um eloquente sermão, gostaríamos de o ler com a cabeça fria. Que certas obras são lidas 20 vezes, porque cada vez nelas descobrimos algo novo. Aquele que não é impressionado senão por palavras, se aborrece ao ouvir a mesma coisa 2 vezes, ainda que fosse sublime. Faltam-lhe sempre coisas novas para o interessar, ou melhor, para o distrair. Aquele que medita tem um sentido adicional, é mais tocado pelas ideias do que pelas palavras. Razão porque gosta de ouvir ainda aquilo que lhe vai ao espírito, sem limitar ao ouvido. Então a recomendação de estudar aquelas mensagens que já foram lidas, mas a gente já leu essa mensagem, vamos ler de novo, e começar ali a analisar as entrelinhas, começar a desenvolver essa visão filosófica, para que nós possamos compreender exatamente o sentido mais abrangente daquele exemplo que foi trazido através daquela comunicação. Então, mais uma vez, né, comparando hoje com o passado, naquela época era apenas assim, você tem um grupo mediúnico, veio uma mensagem e você ia ler aquela mensagem, os grupos não tinham comunicação entre si. Portanto, não havia o compartilhamento de material daquilo que nós recebemos no nosso grupo com aquilo que o outro grupo recebeu. E aí então a sociedade começou a centralizar e Kardec começou a produzir esse material de estudo com essas publicações. Mas para nós hoje, essa nossa geração de espíritas tem ali algo muito diferente, né? A gente tem, por exemplo, coleções e mais coleções de obras que servem para nós de guias de estudos. Mas naquela época não era assim. Naquela época, como eu falei para vocês, era aquela pastinha onde as comunicações eram guardadas. Então, um grupo, às vezes você tinha ali 1 ano de formação e você tinha ali, dezenas de comunicações. Vamos abrir de novo aquela pasta e começar a estudar de novo. Até que os grupos começassem a ter comunicação entre si e aí, eventualmente, fazer o intercâmbio. Nós recebemos essas. O que vocês receberam? E aí começar a trocar essas figurinhas, né, para estudar o conteúdo que cada grupo recebeu e analisar aquilo que tem de conteúdo. Então, nós hoje temos esse privilégio de ter esse acervo muito farto de informações, até mesmo publicada por Kardec, lembrando que em 61 ele estava chegando aqui no 4º ano de início da doutrina espírita. 4 anos apenas. Nós estamos já há mais de 160 anos. Olha a diferença do que era naquela época. Os pioneiros, né? Os espíritas primitivos, digamos assim, de você ter que estudar um material tão escasso que se tinha, muitas vezes restrito àquilo que somente aquele grupo recebeu. Naquela cidade distante, né? Lembrando que na Europa, em diversos pontos, eram aqueles grupos familiares. Mas Kardec incentivava, mesmo assim, perseverem e continuem estudando esse material. Então, esse é o primeiro ponto. Ler e reler e refletir sobre aquilo que foi fornecido até aquele momento. Segundo, vamos aqui para a segunda orientação dele. Contar fatos de que se tem conhecimento, discuti-los, comentá-los, explicá-los pelas leis da ciência espírita, examinar-lhes a possibilidade ou a impossibilidade, ver o que tem de plausível ou de exagero, discutir a parte da imaginação e da superstição, etc. Aí Kardec começa então aqui para as pessoas procurarem, né, nos jornais, nas revistas,
tudo aquilo de notícia que foi publicado, para servir de material de estudo, para ver qual é exatamente a veracidade daquilo, qual é a coerência daquilo que foi trazido. De repente alguém, olha, alguém contou alguma coisa que aconteceu naquela fazenda, onde teve ali uma visão de um espírito que apareceu e tal. Então Kardec colocava assim, vamos discutir sobre tudo isso. Então, primeiro, reler as mensagens. Segundo, discutir os fatos que surgem na atualidade, que é o que a gente vê. Quando ele publica, por exemplo, um conto que apareceu lá, uma história que apareceu publicada na Alemanha. Vamos estudar sobre aquilo. Alguém que relatou, né, aqueles efeitos físicos de pedras sendo lançadas, vamos discutir sobre aquilo. E mais uma vez também, daquela geração para a nossa, muita coisa mudou, né? Porque hoje nós temos uma mídia muito mais rápida, muito mais dinâmica, enquanto que naquela época as coisas caminhavam de carruagem, né? Então as pessoas colocavam ali, né, cavalos, carroças, o trem começando a surgir como meio de transporte para levar essas informações. Então nós temos uma geração diferente. Mas ainda assim, Kardec começava, vamos analisar pelo aspecto científico os fatos da atualidade. Terceiro, ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, assim como de todas as outras obras sobre o Espiritismo. E aí ele faz um comentário aqui também. Esperamos que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras, o que é muito natural, já que para isso foram escritas. Aliás, de nossa parte, não passa de uma indicação, e não de uma recomendação expressa. Aqueles aos quais elas não convierem estão perfeitamente livres para pô-las de lado. Longe de nós a pretensão de imaginar que outros não as possam fazer tão boas ou melhores. Apenas acreditamos que até o momento nelas a ciência é encarada de modo mais completo do que em muitas outras, além de responderem ao maior número de perguntas e de objeções. É a esse título que as recomendamos. Quanto a seu mérito intrínseco, só o futuro lhe será o grande juiz. Então, aqui antes de continuar o artigo, Kardec então começa a recomendar. Vamos estudar os livros que tratam do Espiritismo. Recomendou então o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que eram os dois livros mais expressivos, né, que tinham sido publicados até então. Mas ele dizia também, se outros médiuns, outros livros foram publicados sobre a filosofia espírita, também são válidos. Mas é claro que ele vai tratar ali dos livros que ele tem controle exatamente pelo método que ele aplicou. Então ele já começava a recomendar. Mais uma vez a gente lembra, né? O que era o Espiritismo com 4 anos de fundação e o que é hoje o Espiritismo com quase 170 anos de fundação. Quantas coisas aconteceram nessas décadas, nesse mais de um século de evolução do conteúdo doutrinário para ser estudado. Mas Kardec continua aqui ainda. Daremos um dia um catálogo racional das obras que, direta ou indiretamente, tratam da ciência espírita. Na antiguidade e nos tempos modernos, na França ou no estrangeiro, entre os autores sacros e os profanos, quando nos tiver sido possível reunir os elementos necessários. Esse trabalho, naturalmente, é muito longo e ficaremos muito reconhecidos às pessoas que nulo quiserem facilitar, abastecendo-nos de documentos e de indicações. Então Kardec já começava a trazer uma previsão, ele está aqui em 1861. Ele traz então aqui já uma previsão desse catálogo racional, material esse que em 1869 ele publicou. Eu vou ler para vocês aqui um artigo em que ele traz um catálogo racional, que ele chamou então, nessa época, que é um livreto que ele publicou trazendo uma série de materiais de indicação para estudos. Então, antes de nós continuarmos aqui, ele fala aqui sobre discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritas. Então eu vou deixar aqui para o final do estudo
a leitura de um artigo que trata desse catálogo racional. A gente vai voltar para ele então. Deixa eu só continuar aqui o artigo de Kardec para não quebrar o nosso raciocínio. Então, depois de estudar esse material, tanto espírita, daquilo que foi publicado pela sociedade, como outros livros de filosofia, livros espiritualistas, livros religiosos, livros que têm alguma relação com esse conteúdo doutrinário, Kardec também recomenda formar essa biblioteca e vamos estudá-las, estudar essas obras, né? Vamos estudá-las à luz da doutrina espírita, já que se tinha tão pouco material essencialmente espírita. Porque espírita mesmo, era aquilo que Kardec publicava, né? Que eram os 2 livros, mais as edições anteriores da Revista Espírita e mais o material particular que era obtido. Mas, além disso, há esse outro material complementar que também pode ser estudado. A gente já vai falar sobre eles, então. Vamos lá. Quarto, discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritas. Lembrando que o sistema é um conjunto de teorias que explica determinado tipo de fenômeno, por exemplo. Então, teve ali um fenômeno de efeito físico. Quais são os sistemas que podem explicar sobre tudo isso? Kardec, inclusive, nos capítulos 1 e 2 do Livro dos Médiuns, ele fala sobre os sistemas. Então, como é que nós vamos explicar aquilo que aconteceu? Então, vai ser o sistema da alucinação, vai ser o sistema das manifestações verdadeiras, vai ser o sistema do ilusionismo, algo que era muito comum naquela época. Então, quanta coisa poderia... Quais são as teorias vigentes que poderiam tratar desse assunto? Aqui vai desenvolver um pouco mais esse item número 4, mas antes disso, Dudu trouxe para nós aqui, né? Que comunicação dos nossos queridos amigos, que diz assim para nós: se te escrevo, se te passo algo, se te mostro as coisas do passado, se a escrita de um espírito que chega, se a voz que fala coisas do além, isso sim é a verdade de quem colheu o antes e o depois, a história de cada um que viveu na carne, o espírito que hoje vive na luz. Entretanto, o médium chega e ajuda, e na sua faculdade, que de nada é, apenas um formato de quem precisa ser, o nome de quem traz não é nada. O texto de quem escreve examina-se, e o tudo de direito você repensa e pensa, no pouco que chega e chegou, é um ponto que vale saber e reler. Tudo que vem e vai é o melhor para se colher. E assim, de textos, mensagens e a voz vivida, a gente só procura transcender. Olha que bacana, né? Muito legal mesmo, né? Contando para nós exatamente o porquê, o sentido dessas comunicações. Porque qual é o seu real sentido? Trazer para nós experiências que servem para nós como roteiro de estudos e reflexões. Então, bem bacana aqui, através de versos, vindo para nós aqui, essas experiências tão valiosas, né? Muito obrigado mesmo pela contribuição aqui conosco. Então, vamos lá. Continuando aqui para nós, então, e continuamos aqui, né, com esse material sendo trazido para nós, né? Então, discutir os diferentes sistemas sobre interpretação. Sobre o assunto, recomendamos a obra do Sr. de Mirville e a do Sr. Louis Figuier, que são as mais importantes. A primeira é rica em fatos do mais alto interesse, hauridos em fontes autênticas. Só a conclusão do autor é contestável, porque em toda parte só se vê demônios. É verdade que o acaso o serviu ao seu gosto, pondo-lhe sob os olhos aquele para quem melhor podiam servi-lo, enquanto lhe ocultava os inumeráveis fatos que a própria religião encara como obra dos anjos e dos santos. Aqui me fez lembrar, quando ele fala sobre isso, o livro de Clóvis Tavares, né, A Mediunidade dos Santos. Então, quando se pega, né, aquele conteúdo que fala, Divino que trouxe para nós, um grande abraço, Divino. Obrigado pela sua presença, querido amigo.
Então, quando se fala, né, sobre os fenômenos que a igreja acaba coletando, sobre aquelas pessoas que foram beatificadas, que foram canonizadas em virtude dos fenômenos que produziam, isso é um grande material de estudo dentro da própria Igreja Católica, dos milagres que foram registrados, né? Enfim, tudo isso, então, também serve de material. O que é fenômeno de materialização? O que é um fenômeno de efeito físico? O que é um fenômeno intelectual? Então, também é, dentro da própria instituição religiosa que a Igreja Católica representa, tem ali um farto material também para se estudar no aspecto científico. E nesse livro, A Mediunidade dos Santos, né, o Clóvis Tavares traz para nós, então, exatamente isso, falando de cada santo, do porquê que ele se tornou santo, já que ele era uma pessoa que no seu passado, né, tinha um vínculo muito profundo, muito próximo com a Igreja, e depois, quando ele conheceu o Espiritismo, ele decidiu juntar o Espiritismo com aquilo que ele tanto gostava. E aí ele começou então a estudar as personalidades. E aí então ele fazia uma comparação entre aquilo que foi registrado e depois aquilo que o Livro dos Médiuns trouxe para nós, catalogando cada tipo de fenômeno, inclusive trazendo fenômenos novos. Então, para a gente poder perceber como isso é interessante, né? O Brás colocou, né, há 3 dias atrás eu estava... Só um pouquinho aqui. Eu estava na Basílica de Trindade pensando justamente isso, no quarto dos milagres. Pois é, Brás, então a gente vê que num quarto de milagres como esse, quanta coisa tem para ser estudada. E quantos sistemas podem ser analisados para trazer para nós um entendimento. A Angelina colocou, né, a Agonia das Religiões, livro de Herculano Pires também, que é muito interessante, bastante reflexivo. Herculano traz para nós, né? E continua. A história do maravilhoso nos tempos modernos, pelo Sr. Figuier, é interessante sob outro ponto de vista. Ali se encontram fatos longa e minuciosamente narrados. Não se sabe muito bem porquê, mas que devem ser conhecidos. Quanto aos fenômenos espíritas propriamente ditos, ocupam a parte menos considerável dos 4 volumes. Enquanto o Sr. de Merville tudo explica pelo diabo, e outros o explicam pelos anjos, o Sr. Figuier, que não crê nos diabos nem nos anjos, nem nos espíritos bons e maus, explica tudo ou pensa tudo explicar pelo organismo humano. Olha a dificuldade da época, hein? O material que eles tinham que estudar era inclusive de gente que trazia ali uma visão muitas vezes equivocada, mas que o conteúdo em si, né, trazia ali detalhes interessantes. Porque era como se ele relatasse vários tipos de fenômenos que foram coletados de experiências de outras pessoas e depois, no final, eles trouxessem as suas próprias conclusões. Aí Kardec diz, descarta essas conclusões que não interessam, porque o ponto de vista deles é equivocado, mas analisa os fatos que são relatados, porque os fatos podem ser úteis. Olha que interessante, né? Então Kardec se desdobrando para tentar ajudar os grupos a se formarem como grupos de estudos. O Sr. Figuier é um cientista, nós já falamos inclusive desse livro dele. Escreve com seriedade e se apoia no testemunho de alguns sábios. Pode-se, pois, considerar o seu livro como a última palavra da ciência oficial sobre o Espiritismo. E esta palavra é a negação de todo princípio inteligente fora da matéria. Lamentamos que a ciência se posta a serviço de tão triste causa, embora não seja responsável por isso. Logo ela que nos desvenda incessantemente as maravilhas da criação, escrevendo o nome de Deus em cada folha e nas asas de cada inseto. Culpados são os que, em seu nome, se esforçam para convencer que após a morte não restam mais esperanças. Por esse livro, os espíritas verão a que se reduzem os raios terríveis que deveriam aniquilar suas crenças. Aqueles que poderiam ter sido abalados pelo temor de um choque serão fortificados ao constatarem a pobreza dos argumentos que se lhes opõem, as inumeráveis contradições resultantes
da ignorância e da falta de observação dos fatos. Sob esse aspecto, a leitura pode ser-lhes útil, fosse ainda para poderem falar com maior conhecimento de causa, o que não faz o autor em relação ao Espiritismo, que nega, sem o haver estudado, pela simples razão de negar todo o poder extra-humano. O contágio de semelhantes ideias não é o de temer, pois elas trazem em si mesma o antídoto, a instintiva repulsa do homem pelo nada. Proibir um livro é provar que o tememos. Nós aconselhamos a leitura do livro do Sr. Figuier. Então, o Sr. Figuier, que publicou um livro que procurava trazer mais uma visão científica do que uma visão que vai além da ciência materialista, mesmo assim, com todas as contradições que ele apresenta, Kardec recomenda: continue estudando. Vale a pena pelos fatos que são relatados. E ele continua: se a pobreza dos argumentos contra o Espiritismo é manifesta nas obras sérias, sua nulidade é absoluta nas diabrites e artigos difamatórios, nos quais a raiva impotente se trai pela grosseria, pela injúria e pela calúnia. Seria dar-lhes demasiada importância lê-las nas reuniões sérias. Ali nada há a refutar, nada a discutir e, consequentemente, nada a aprender. Não teremos senão que as desprezar. Então, mais uma vez aqui, um livro que era polêmico, que trazia um ataque improdutivo ao Espiritismo, mas que poderia ali, de qualquer forma, fazer uma filtragem, né? Mais ou menos assim, usando uma expressão atual, é o que tem para hoje. Né? Era o material que tinha ali à disposição. Então, mesmo assim, é possível fazer ali uma análise crítica dessas obras. Então, lembrando que Kardec está trazendo recomendações para os grupos aproveitarem, né, o interesse em conhecer mais sobre o Espiritismo. Vê-se, pois, agora Kardec concluindo aqui, né, que fora das instruções dadas pelos Espíritos, existe ampla matéria para um trabalho útil. Acrescentamos mesmo que colheremos nesse trabalho numerosos elementos de estudo para submeter aos Espíritos em perguntas às quais, inevitavelmente, ele suscitará. Mas se for necessário suprir a ausência momentânea de médiuns, não se deve cometer o erro de passar sem eles indefinidamente. É preciso nada negligenciar, a fim de os encontrar. Para uma reunião, o melhor é ir buscá-los no próprio meio. E se reportarem ao que dissemos sobre o assunto em nossa última obra, às páginas 306 e 307, ver-se-á que o meio é mais fácil do que se pensa. Aqui nesse caso, né, na nota de rodapé, nós temos aqui Allan Kardec se refere ao Livro dos Médiuns, publicado no mês anterior. Né? Então ele trazia para nós aqui também fazer um estudo sobre o que ele traz, né, na parte científica da mediunidade. Bom, terminado aqui esse artigo, voltando então aqui para o item número 3, quando ele coloca aqui para nós, né? Ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, assim como de todas as outras obras sobre o Espiritismo. E aqui então embaixo ele recomenda, né? Daremos um dia um catálogo racional das obras que, direto ou indiretamente, tratam da ciência espírita, na antiguidade e nos tempos modernos, na França ou no estrangeiro, entre os autores sacros e os profanos, quando nos tiver sido possível reunir os elementos necessários. Como eu comentei com vocês, em 61 Kardec trouxe essa previsão e em 69 ela se concretizou. Vou ler para vocês aqui um artigo bem interessante, que eu estou aqui com o catálogo, que eu vou depois ler alguns títulos, só para a gente poder ter uma ideia do que Kardec fala, mas esse é um artigo publicado no site cafécomkardec.com.br e o título do artigo Catálogo Racional
a última obra lançada por Allan Kardec. Marta Rios Guimarães, que ela publicou, ela é autora do artigo, que foi publicado em 10 de dezembro de 2020. Então ele diz assim para nós, é um artigo bem bacana, que traz um resumão do que é esse catálogo racional das obras espíritas, né? Então o artigo diz assim, a obra intitulada Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita, esse é o nome oficial do livro, tá? É um trabalho de autoria de Allan Kardec, desconhecido por grande parte dos espíritas, não por nós, né? Porque agora estamos conhecendo. Por isso, nesse artigo, você saberá um pouco mais sobre essa preciosidade. Catálogo Racional, um inventário das obras espíritas. No século XVIII, a palavra biblioteca tinha um significado mais amplo do que um local para organizar e disponibilizar livros. De acordo com o historiador francês, o professor Roger Cartier, eram também uma espécie de inventário de todos os livros escritos sobre determinados temas, ou sobre um determinado tema. Assim, o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita, ela traz aqui o título em francês, é uma obra que relaciona os livros que tratavam do espiritismo, até a data em que foi elaborada. Então, isso em 1869. Depois eu vou colocar para vocês esse link, tá? Vocês podem ler lá no nosso grupo. Além disso, claro, também serviu de orientação para todos os que desejassem formar um acervo para o estudo da doutrina espírita. Compilada pelo próprio codificador, surgiu em abril de 1869, sendo a última obra lançada por Kardec antes do seu retorno à espiritualidade. O Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita foi distribuído como um encarte da Revista Espírita, na de abril de 1869, tendo uma segunda impressão em agosto de 69, em virtude da grande procura dos leitores pelo material. Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita, o conteúdo. O catálogo do professor francês foi dividido em 3 partes, e ainda um capítulo final que enfoca livros contrários ao espiritismo. Confira. Parte 1. Obras fundamentais. Na primeira parte são relacionados os livros que foram publicados pelo próprio Kardec, fruto de seu trabalho dirigindo reuniões espíritas, e formam os fundamentos doutrinários. São eles, na ordem em que são citados em Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, resumo da lei dos fenômenos espíritas, caráter da revelação espírita, viagem espírita em 1862 e revista espírita. Essa primeira parte é encerrada com informações como o endereço do escritório do líder espírita, também usado para correspondência, dados comerciais para adquirir as obras da codificação, etc. Parte 2. Obras diversas sobre o Espiritismo. A segunda parte de Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita é dividida em 4 tópicos, sendo assim distribuídas. Tópico 1. 35 livros que tratam da doutrina espírita, mas são de autores diversos. Alguns deles, inclusive, foram citados na própria Revista Espírita. Nesse item temos obras de Camille Flammarion, Daniel Douglas Home, ambos contemporâneos do professor francês, e uma obra intitulada Lições de Espiritismo para Crianças. 2. Tópico 2. Espiritismo em obras em poesia. Tópico 3. Contém 4 músicas, uma delas é o fragmento da sonata ditada por Mozart
em reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tópico 4. Fala sobre desenhos que têm relação com o Espiritismo, entre eles um retrato do próprio Kardec e uma pintura retratando o Alto de Fé de Barcelona. Parte 3. Obras realizadas fora do Espiritismo. Tratam-se de livros escritos antes do surgimento da doutrina espírita, mas que interessam ao estudo doutrinário em função da similaridade com o pensamento espírita. Kardec as dividiu em 5 partes, incluindo autores como Victor Hugo, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Alexandre Dumas, Edgar Allan Poe. Conheça as categorias. Então ele trouxe Filosofia e História, são 100 títulos, romances, 35 títulos, teatro, 5 títulos, ciência, 5 títulos, magnetismo, 15 títulos. Catálogo racional inclui itens sobre crítica ao espiritismo. A abertura dessa última parte do catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita traz uma nota de Kardec que merece ser citada na íntegra. Ele diz assim, então: proibir um livro é dar mostra que o tememos. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. E continua a autora. Em seguida, ele informa que algumas dessas obras foram refutadas nas páginas da Revista Espírita, indicando as respectivas edições, e passa a apresentar 22 obras que fazem críticas à doutrina. Em alguma delas, ele mostra em que parte da codificação espírita existem elementos de refutação, para refutação. O que aprendemos com o catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita? Essa obra é muito importante por apresentar uma relação de livros que podem ser estudados para expandir a compreensão da doutrina espírita, e também por ter sido compilada pelo próprio codificador do Espiritismo, o querido esposo de Amélie Baudin, figura essencial no trabalho da codificação. Outro ponto que merece destaque é que o catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita reforça a ideia de que todo espírita é um livre pensador. E confirmando essa afirmativa, Kardec não proíbe nenhuma leitura. Pelo contrário, ele estimula o conhecimento, mas de uma forma crítica. Não é por acaso que começa o livro listando as obras que fundamentam o Espiritismo, já que de posse desse conhecimento é possível ler outros conteúdos, separando o que é de fato doutrina do que não é. Por último, vale a pena destacar a grande cultura daquele que foi escolhido para a nobre missão de trazer à luz dos ensinamentos doutrinários. E mais, seu esforço em despertar nos espíritas o desejo e o prazer pela leitura e cultura geral. Esperamos ter despertado o desejo de conhecer o conteúdo de Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita e principalmente o de refletir sobre os ensinamentos propostos pela codificação. E aí então ela termina, quem é a autora então aqui? Marta Rios Guimarães. Depois eu coloco para vocês lá, né? Ela é jornalista e escritora, integrante do Centro Espírita Gabriel Ferreira e participa da USE Distrital da Vila Maria, aqui em São Paulo, desde 2000. É criadora e coordenadora do projeto Comece pelo Comecinho e autora do livro Comece pelo Comecinho, Educação Espírita Infanto-Juvenil, uma proposta de trabalho, que foi publicado pela editora O Clarim, e ela é integrante da equipe Café com Kardec. Então, bem bacana esse texto para nós, que depois eu coloco para vocês. Né? E, diferentemente de Kardec, hoje nós temos, né, Leon Denis, hoje nós temos Joana de Ângeles, Emmanuel, os tantos livros do Chico, né, André Luiz,
temos Manuel Filomeno de Miranda, vindo através do Divaldo. Enfim, hoje nós temos uma biblioteca absurda. E Kardec, naquela época, ele trazia livros que trabalhavam, digamos assim, em favor da doutrina espírita, mas que não eram livros essencialmente espíritas. Material de cultura, de modo geral, né? Então romances, livros de pesquisa, livros científicos, né? Tanta coisa bacana. Então, assim, toda a biblioteca deveria ter todo esse material, né? Então, esse aqui é o nosso estudo de hoje. E para concluirmos aqui, a nossa querida Ana traz para nós aqui, então, a sua colaboração, a sua mensagem, para nos ajudar aqui nas nossas reflexões finais. A Angelina trouxe para nós aqui em cima antes, né? Quando eu iniciei nos estudos da doutrina, um dos livros que ainda gosto de estudar é A Diversidade dos Carismas, né? Hermínio Corrêa e Miranda, né? Então fala exatamente sobre faculdade mediúnica, muito bacana. Bem interessante mesmo, Angelina. Então, para a gente poder fechar, deixa eu pegar aqui rapidamente. A Ana trouxe para nós aqui, então. Espera aí que eu estou conversando com o meu computador aqui. Queridos amigos, que a paz e a esperança e a fé aqueçam seus corações. Os dias estão frios, então que não nos falte no coração a presença dessas virtudes que aquecem e colorem os dias daqueles cuja existência se faz quase sempre fria e cinza por desconhecerem a luz e a beleza dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pois é, né? Dias frios, esfriando o nosso corpo, mas não deixando esfriar os nossos corações. Embora nós encontremos, né, muitas pessoas que trazem até o corpo quente, mas infelizmente os corações ainda muito frios. E ela continua. Quanto a nós, sigamos estudando cada vez mais esses ensinamentos para nos aprofundarmos nessas lições que irradiam a soberana verdade e sabedoria por todos os tempos e por todos os espaços. Podemos tê-la decorado com a nossa mente, mas como nosso coração traduz as lições do Cristo? Já pensaram que há alguns anos essa tradução seria tão diferente da que faríamos hoje? Com o Espiritismo ocorre o mesmo, porque sua proposta é a de rever o cristianismo e não inovar as lições de Jesus. Sua proposta é facilitar a compreensão de seu significado a partir de uma época em que a humanidade já está madura para reler as Escrituras e senti-las não mais com a pequenez dos nossos interesses egoístas e não mais interpretá-las à sombra da nossa ignorância. É tempo de compreender a mensagem do Mestre e à luz dos ensinamentos das vozes do céu, que nos ampliam as possibilidades de compreensão, porque já é tempo de termos olhos de ver. E essa visão deve se ampliar cada vez mais, toda vez que lemos, sentimos e vivemos essas lições. Amigos, a maturidade do espírito depende da compreensão e da experimentação dos ensinamentos com os quais temos contato. Mas como compreendê-los se não os sentimos? Como sentir sua verdade se não os vivenciamos? E como incorporá-las em nós se apenas as conhecemos superficialmente, olhando as letras e mantendo-as distantes no frio do papel ou em palavras que o vento leva? Amigos, o convite não é para ler, ouvir e aplaudir. Isso é alimentar a vaidade indébita. O convite é para ler, refletir, sentir, vivenciar, trazendo-os para o nosso próprio coração. Fazendo isso, a mente se ilumina, o coração se amplia, a visão aumenta. E cada vez mais as lições que aprendemos, porque só assim se aprende, vão descortinando novos significados, aumentando o horizonte, instigando os novos aprendizados. Ah, amigos, quanta riqueza a humanidade já tem. 20 séculos se passaram. As lições do Cristo, as visitas de seus emissários, as vozes do além, os testemunhos do amor. Observemos, reflitamos, sintamos, experimentamos. E o façam de novo,
e cada vez mais para que seus espíritos ascendam na estrada da evolução. Porque todas as vezes que aprendemos uma lição da verdade e as revisitamos, aprendemos sempre mais e de modo diferente e maior. Com carinho de sempre, Ana, então nossa querida amiga, trazendo para nós aqui essa reflexão. Até porque também, tanto material que vai surgindo para nós, em termos de informação, mas de nada vale essa informação se elas ficarem, como a Ana colocou para nós, apenas na frieza dos papéis e nas palavras que o vento leva. Então isso serve para nós de orientação para despertar nossa consciência e se tornar para nós uma nova filosofia de vida de fato, alimentando cada vez mais e fortalecendo essas nossas convicções. Então fica aqui para nós essas lindas reflexões da nossa querida amiga, também trazendo para nós aqui a sua participação. Um grande beijo nosso. Para concluirmos aqui então, só um instantinho. A Angelina colocou, o estudo de hoje nos trouxe um conteúdo que nos oferece um norte para o nosso aprimoramento, de fato. Então fica ali mais essa lição para nós. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Tinha trazido para vocês aqui a escassez de médiuns e conversas familiares de além-túmulo, o suicídio de um ateu, mas a gente deixa esse conversas familiares para o nosso próximo encontro, porque só esse primeiro